Muito bem, estamos dessa vez conversando com a Joyce Rossetti e a Ângela Rise. Ambas têm vasta experiência no desenvolvimento infantil, são autoras de artigos e mantêm o blog tempodecreche.com.br, e a gente com certeza está muito feliz em receber vocês, Ângela e também Joyce. Muito obrigado pela participação de vocês. Sem dúvida, o Conadesim e as famílias brasileiras terão um aprendizado muito grande com o conteúdo de vocês. Tudo bem com vocês? Tudo bem. A gente também está bastante contente de participar, né, Ângela? Muito bom. Que Porque bom. é sempre bom estar realmente divulgando e falando dessa fase tão importante da infância, que é essa primeira etapa, né? Muito bem, a gente agradece realmente. Agora, a gente fala muito de desenvolvimento infantil. E o Conadesim, está com essa missão de informar os adultos, capacitar os adultos para que os adultos tenham estratégias corretas no desenvolvimento da criança. Para isso, digam para nós, como funciona, como é que a criança aprende? Ótimo. É um bom começo. Criança aprende e aprende sempre. Mas como, não é? Então, o mundo chega à criança através dos sentidos. Então, ela sente, percebe pela visão, pelo paladar, pelo toque, não é? Então, a criança aprende sentindo e brincando. E com essas sensações, ela vai criando as ideias e as percepções que se transformam em aprendizagem. A criança brinca e pesquisa brincando. Então, ela vai descobrir se a coisa é mole, dura, quente ou fria, grande, lisa, tudo através da ação. A criança age e pensa ao mesmo tempo. Outra situação que a gente pode lembrar, ela pesquisa várias vezes a mesma coisa. Então, se eu guardar, o objeto some. Se a mãe sai através da porta do quarto, ela foi embora, ela sumiu, ela pesquisa e vai, então, descobrindo essas situações. Quem não lembra da criança no cadeirão de alimentação, né, de comida? Ela pega uma colher, ou mesmo a comida, ou o babador que está com ela e joga no chão. Ela joga uma vez só e já descobriu tudo? Não, ela joga infinitas vezes e cada vez ela está descobrindo alguma coisa nova. Então é assim que a criança, fazendo, aprende. Só para a gente complementar, esse brincar e pesquisar começa desde os primeiros dias de vida. Então, assim, essa fase do bebê pequenininho, ela também já está dentro desse espírito de brincadeira, de sensação por meio dos sentidos. Não tem uma ação, vamos dizer assim, aleatória da criança bebezinha. Ela tem uma intenção por trás, que é descobrir esse mundo. Obviamente, ela tem que construir essa aparelhagem, né, amadurecer essa aparelhagem, para que esse corpo responda com os gestos e com os sentidos e as conexões cerebrais que ela precisa. Mas é só uma questão de amadurecimento, porque isso já está acontecendo. Né? Desde os primeiros dias de vida, a criança já está interagindo e aprendendo. Aprendendo com ela mesma e com o mundo. Joyce, eu queria saber até que idade, qual é o limite aonde a criança está ainda em desenvolvimento e aprendendo, assimilando tudo que ela vê ao seu redor, até quando ela vai aprendendo? Então, eu acho que é legal a gente responder isso até com o que a neurociência hoje está trazendo como confirmações para o ensino e aprendizagem, né? A criança, ela aprende acho que do útero, porque ela já começa a reconhecer a voz da mãe, cheiro, tudo, até a hora que a gente morre. A única questão que eu acho que é importante a gente levantar aí
é a potência desse aprendizado que a gente tem nos primeiros 6 anos de vida, e em especial nos primeiros 3. Então, assim, se a gente pensar que quando a gente aprende, a gente faz conexões no cérebro, conexões cerebrais, uma célula se liga a outra, até a doutora Leonor Bezerra aí de Belo Horizonte, é uma grande neurocientista e ela sabe traduzir isso muito bem. Então, ela explica que um neurônio aprende, por exemplo, ele vai sentir alguma coisa a partir da mão. Então, a criança botou a mão numa coisa quente, e aí a gente tem uma série de neurônios que se comunicam da pontinha do dedo até o nosso cérebro, que ela diz que são neurônios fofoqueiros. Então, eles vão fofocar essa mensagem dizendo que uma xícara de café quente queima. Só que o que acontece? Quando a gente é muito pequenininho, essas conexões, elas são rápidas, elas se ligam a outras milhares de outras coisas que já existem no cérebro a esse respeito. Então, a gente consegue fazer relações, e isso é muito legal que a gente vê que as crianças fazem relações, elas às vezes são até super engraçadas, né? Porque são lógicas que estão borbulhando na cabeça. São as sinapses neurais? As sinapses, exatamente, essas sinapses. E aí, essas sinapses, elas realmente acontecem com essa intensidade nessa fase, e em nenhuma outra fase do desenvolvimento humano elas têm essa potência. Por isso é hora da gente aproveitar e criar esses pilares. Né? Claro, porque também isso vai refletir na vida toda, né, Joyce e Ângela? Vai ser usado. Muito bem. Agora, que tipo de brincadeira que as crianças aprendem? Como estimular a forma correta e quais brincadeiras o adulto pode trazer para a criança para que esse aprendizado alcance o seu máximo potencial? Então, a primeira coisa que a gente deve notar é que a criança aprende o tempo inteiro e brinca o tempo inteiro. Mesmo ela estando quieta, a cabeça dela está brincando. Então, não é porque a gente não a vê correndo que ela não está aprendendo. Então, ela pode estar correndo na imaginação, não é? Então, o que o adulto que está acompanhando essa criança pode fazer para favorecer é prestar atenção nessa criança e ampliar essa brincadeira. Qual é o interesse que essa criança está demonstrando? Ela está preocupada em o que cabe dentro do quê? Ela está preocupada com entrar dentro da gaveta? Qual é a brincadeira do momento? E aí o adulto que está junto ou complica, entre aspas, a gente pode dizer, ou desafia. Então, arranjar um outro material que não cabe ou que cabe, arranjar uma caixa maior. E esse favorecimento é em termos de espaço e de material. E de participação também. Ele entra nessa brincadeira. E aí favorece, amplia, cria outras e novas possibilidades. E eu acho que assim, esse aprendizado depende também de uma postura do adulto de dar o tempo para a criança resolver. Então, assim, no momento que a criança está resolvendo e ela vai errar muito mais vezes do que acerta, tá? Isso é bom a gente dizer. Esse período é que está consolidando e construindo aprendizagens. Então, quando a gente vai e resolve por ela, a gente como que diminui essa potência de aprender. Então, assim, a criança está tentando colocar a tal da bolinha no buraco, mas ela não percebe que não cabe. A gente vai lá e fala, não cabe, toma essa menor. Então, assim, aí a gente já cortou todo esse processo que a gente falou sobre as sinapses, de dar o tempo da criança consolidar esse aprendizado. Então, em vez de fazer isso, por exemplo, deixa a criança tentar, fica esperto com o tempo e esse nível de frustração que a criança vai tendo,
E quando você perceber que o nível de frustração está quase que impedindo ela de tomar uma decisão, pega e coloca outros objetos lá do lado dela, só como uma sugestão sutil, e talvez ela mude o foco. Olha, talvez vou pegar esse vai entrar. Então eu vou entender o mecanismo. Mas eu não fiz por ela, eu contribuí para que ela chegasse nesse pensamento, né? Exatamente. E aí a gente forma esse conhecimento, porque o conhecimento é o quê? Quando eu aprendo uma coisa, ela está tão bem aprendida aqui na cabeça que eu posso usar em outras situações que não sejam idênticas, mas que tenham relação. Claro. Então, isso é um aprendizado bem consistente. Isso a gente percebe também desde os primeiros meses, situações que o educador, o pai ou o cuidador, seja quem for, pode fazer com a criança, esse estímulo. Exato. Qualquer um, o adulto está lá para isso. É a autonomia e esse poder de decisão. Então, eu posso decidir, porque você imagina, uma pessoa que não tem um poder de, não tem esse exercício de tomada de decisão, ele vai ter uma vida um pouco complicada, se a gente pensar até profissionalmente, né? Então, assim, tomar decisão e saber que eu tenho a capacidade de fazer essas escolhas e fazer o acompanhamento de onde isso vai parar, e mesmo que eu não consiga acertar nas primeiras vezes, eu sei que eu posso tomar decisões e vou chegar num resultado em algum momento. Isso é uma coisa que a gente começa realmente muito cedo na infância. Claro, né? Muito importante. É algo também que os pais se preocupam bastante, e famílias, avós que cuidam de crianças, como estimular essas brincadeiras sem ter que gastar com muito dinheiro em brinquedos caros. As pessoas precisam investir em brinquedos caros para desenvolver as crianças, Ângela e Joyce, ou há possibilidade de fazer isso com custo zero? Muito bom. Não é o preço do brinquedo que o torna excelente, é a possibilidade de uso desse brinquedo que faz com que ele seja excelente. E às vezes até, ou é o não brinquedo, então não é com gasto nenhum que a criança brinca mais. Por exemplo, todos os materiais que a criança encontra no cotidiano se tornam brinquedos na mão dela. Uma caixa de supermercado, umas embalagens vazias, isso é um brinquedo que estimula a criação de narrativas pela criança. E o melhor, assim, o mais rico que a gente pode citar são os materiais naturais. Então, tudo que a nossa natureza nos oferece são estimulantes de construções de brincadeira. Então, uma caixa com muitas pedras, ou toquinhos, ou galhos, ou folhas, uma caixa de areia, um punhado de terra brincando na pracinha, é brinquedo que rende muito tempo de brincadeira. E aí a gente pode dizer também que o outro é um brinquedo muito gostoso de eu brincar. O outro pode ser um adulto e pode ser todos os amiguinhos, primos e todas as crianças que ele conhece. E brincam muito. Começa brincando ao lado, mas depois passam a brincar juntos. Perfeitamente. Joyce? Só para a gente falar uma prática, é super comum a gente ver que criança pequenininha ama a cozinha, e para ela a cozinha é um brinquedo, né? Então, assim, tapeué, colher de pau, colher de metal, quer dizer, esses instrumentos fazem barulho, eles são aquela coisa de o que cabe, o que não cabe, é empilhável, carrega, é grande demais para mim, é pequeno demais também. Quer dizer, eu sei que são brinquedos que não se esgotam. Então, a gente chama que esses materiais, por exemplo, sucata, tal, que o pessoal fala sucata,
que não é estruturado, na verdade é estruturado, muito bem estruturado, mas ele tem um alcance imenso, né, na brincadeira da criança. Então, eu acho que os pais têm que vestir um espírito brincante e de repente, pensar assim, puxa vida, esse toquinho que eu estou encontrando aqui, isso vai render muita coisa legal, então deixa eu catar e deixa eu levar. Puxa, eu estou passando aí numa caçamba, tem, sei lá, uma caixa bacana, Conduíte. um conduíte, exato. Esses restos de obra que não apresentam perigo, mas que podem render coisas muito divertidas, vale a pena a gente colecionar, levar, reciclar, né, e usar, e depois descartar. Mas teve um uso bem proveitoso e criativo. Exato. Claro. Olha, incrível esse conteúdo, realmente fantástico. E me veio agora outra discussão e uma realidade das famílias brasileiras, que os pais, eles estão terceirizando muito a criação dos filhos. Qual é a importância, Ângela e Joyce, dentro da experiência de vocês e da visão de vocês, das brincadeiras, do estímulo ao aprendizado, das brincadeiras com os pais ou com as pessoas que estão ali, os cuidadores, sejam os avós, às vezes a criança não tem pai, mas enfim, os avós, as pessoas com quem ela tem o maior vínculo, ou pelo menos deveriam ter o maior vínculo. Qual a importância que a brincadeira seja feita com essas pessoas, né? Para aqueles pais que muitas vezes, até por necessidade, não tem tempo de brincar, o que eles estão perdendo? Bom, eles estão perdendo uma riqueza de convivência inacreditável, não é? E insubstituível. Insubstituível. Mas eu acho que realmente esse vínculo de pertencimento dessa família é construído aos poucos e é na qualidade dessa relação que vai garantir uma tranquilidade para o futuro. Então, brincar um período ou uma certa quantidade de horas vale a pena, não é? Então, não desistir por conta das dificuldades. E a convivência com outras pessoas da família traz essa segurança para a criança. Eu pertenço a essa família, eu tenho história, eu tenho esse contexto de vivência cultural. A primeira cultura da criança é a familiar. E aí amplia, é avós, é tios, é cunhados, primos, é todo mundo. E é a família de amigos que frequentam a casa também. Isso enriquece sobremaneira. Quando a gente pensa em pais que não podem realmente ter trabalho, dedicar todo esse tempo, né, para os seus filhos, eu acho que você falou uma coisa importante, quer dizer, esse outro cuidador, ele vai ter que estabelecer esse vínculo. Então, seja o professor na escola, seja a cuidadora, a pessoa que cuida dessa criança profissionalmente em casa, seja babá, né? Esse vínculo é importante, e aí a gente volta para tudo aquilo que a gente falou. Então, na hora de brincar, essas pessoas também vão ter que ter essa preocupação. O que essa criança está interessada, o que ela está descobrindo, o que eu posso fazer para ampliar. Obviamente, não é a referência que essa criança tem de um pai e de uma mãe, nunca vai ser. Mas esse professor, esse educador, essa pessoa que está tomando realmente o lugar do educador, ele pode contribuir, e aí ele também tem que estar atento a esse tipo de questão em relação ao brincar e ao aprender. Perfeitamente. Bom, incrível, conteúdo realmente importantíssimo. Joyce e Ângela, para a gente encerrar a nossa entrevista, a nossa contribuição para o Conadesim, se pudéssemos resumir o que conversamos em algumas dicas para profissionais envolvidos com crianças, que inclusive é a especialidade de vocês, a formação de educadores, a consultoria, e quem quiser mais informações basta acessar o blog de vocês, mas enfim, para profissionais e também para família, né? De forma resumida, as principais dicas
para que seja realmente transformador esse conteúdo para as famílias brasileiras? Eu colocaria que o primeiro contato, essa primeira intenção, é a escuta da criança. Se eu paro esse tempo, saio da minha percepção e tento entender o que ela está dizendo ou fazendo, no que ela está interessada, é esse a minha fonte de informação do como eu vou agir. Então, a criança nos conta o que ela gosta, o que ela quer e o que ela não quer e não gosta. Então, a primeira dica é escute essa criança. Claro. Né? Uma outra segunda dica é como está este ambiente em que a criança está. Ele é muito entulhado ou ele não tem estímulo. A gente tem que estar no meio termo, tem que ser alguma coisa flexível e organizada para estimular esse brincar dela. E ela tem que escolher a brincadeira. Então, é o brincar livre, claro, né? Claro. E participativo. Eu estou junto e participando. E eu acho que para fechar isso, a gente tem uma questão que está rolando aí no mundo inteiro, que até tem um ativista que se chama Richard Louv, que esteve no Brasil há pouco tempo, e ele descreve, ele criou um termo que chama transtorno do déficit de natureza. Então, ele diz que as pessoas têm esse transtorno, obviamente não é um transtorno médico, mas várias pesquisas mostram que quanto menos tempo as crianças passam na natureza, elas aprendem pior, com menos qualidade, com menos enfoque. Então, se a gente for pensar em tudo isso que a Ângela falou, como espaço organizado, como livre brincar, como um espaço que instiga, a gente não tem melhor pacote do que levar as crianças para desfrutar de uma pracinha, de um passeio numa reserva, enfim, não tem melhor. E aí a gente fica pensando, risco, é tudo arriscado. Não, não é. Criança, risco é diferente de perigo. Perigo é a gente botar a criança para correr numa grama ou num terreno que não está cuidado e que tem um caco de vidro no chão. Mas o risco dela poder pular em cima de um galho, numa mureta, se esticar para pegar alguma coisa, isso faz parte da infância e faz parte desse amadurecimento. Muito bom mesmo. E a gente observa realmente a dificuldade que hoje as crianças têm de encontrar os espaços apropriados, crescendo e passando a sua infância em prédios e condomínios, muitas vezes puro concreto. Muito bem. Exato. Então a Joyce Rossetti e a Ângela Rizzi. Muito obrigado de coração. Eu, como pai, aprendi muito com vocês também. Fico feliz que alguns desses conceitos eu já coloco em prática e eu tenho certeza que aprendi mais e com certeza vou melhorar ainda mais a relação com a minha filha. E para os pais, cuidadores, profissionais, educadores que estão vendo essa palestra, com certeza a contribuição foi muito grande. Muito obrigado a vocês, desejo muito sucesso e o Conadesim com certeza está à disposição para a gente estar sempre trabalhando em conjunto pelo desenvolvimento infantil. Com certeza. Obrigada e a gente agradece essa oportunidade. Muito bom. Grande abraço a vocês. Tchau, grande abraço.